Vamos botar o Campeonato Piauiense aqui na tela também. Campeonato Piauiense esse ano também dividido em grupos e já iniciou, né? Já tivemos aí a primeira rodada quase completa, falta um jogo apenas que vai acontecer amanhã, 4 de julho, e Altos. O Altos, eu acho que não jogou no final de semana por conta da pré-copa do Nordeste, né? E aí teve a sua estreia adiada aí no Campeonato Piauiense. Os times vão jogar entre si, né? Tem a primeira fase, semifinal e final apenas. Vamos lá. Regulamento. Na primeira fase, os 8 clubes, dentro dos seus grupos, no sistema de pontos corridos. Todos avançam para a segunda fase, que será disputada em jogos de ida e volta, em sistema de soma de pontos. Caralho, que loucura. Então, para que ter uma primeira fase? Os 4 times com as melhores campanhas se classificam em semifinais. Os 2 eliminados da segunda fase, que somarem o menor número de pontos na primeira e segunda fase, serão rebaixados. Rapaz, que regulamento louco. Então, essa primeira fase aqui é só para ter pontuação, né? É só para ter pontuação mesmo. Que loucura, velho. Então, os times vão jogar aqui nessa primeira fase. Todo mundo vai jogar a segunda fase. Cara, que loucura. A primeira fase, então, vai ser mais para pontuação e ajudar a definir quem vai ser rebaixado ou não. Mas é um torneio que vai jogar todo mundo no seu próprio grupo aí, né? Em jogos de ida e volta. E aí, todo mundo vai disputar a segunda fase. E pelo que eu entendi, a segunda fase vai ser o que vai definir tudo, né? É muito louco. Vamos pegar o regulamento do campeonato? Federação Piauiense de Futebol. Vamos ver. Competições, cadê 2024, Série A, regulamento geral, regulamento específico aqui, vamos ver. Do sistema de disputa, cadê? Sistema de disputa, forma de disputa, início e término, beleza. Vamos botar até aqui para a gente tentar entender. Aqui, do sistema de disputa, cadê? Cada grupo jogará entre si em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos dentro de cada grupo. É a primeira fase. Fase 2. As equipes do grupo A jogarão contra as equipes do grupo B em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. Serão classificados para a fase 3, semifinal, as 4 equipes que obtiverem maior número de pontos somado nas 2 fases anteriores. As equipes que obtiverem o menor número de pontos na primeira fase e na segunda serão automaticamente rebaixadas. Então, o GE estava errado, né? Aqui você vai ter, na primeira fase, os times jogam entre eles. Na segunda fase, os times jogam contra as equipes do outro grupo. Então é como se fosse uma única fase. Que loucura, velho. Que doidice da peste. Doidice da porra, velho. Tá bom. Então, é basicamente um campeonato de pontos corridos, sabe? Só que vão dividir entre fases ali. Mas é isso mesmo. Para se classificar, são as 4 equipes que tiverem mais pontos. Na fase 1 e na fase 2. Na fase 1 você joga contra todo mundo do seu grupo. Na fase 2 você joga contra todo mundo do outro grupo. Sempre em ida e volta. Então é basicamente isso. É uma fase única. Só que eles vão organizar os jogos ali. Primeiro esses 4 se enfrentam, depois ele enfrenta os outros ali. Que regulamento tosco. Mas é isso, né? Semifinal, 2 partidas ida e volta com as 4 melhores equipes. Final, as 2 que passarem na semi. E os 2 últimos colocados rebaixados, né? Não, calma. As equipes que obtiverem o menor número de pontos na primeira e segunda fase serão automaticamente rebaixadas. Bicho, ainda deixa aqui uma brecha, né, no campeonato. As equipes que tiverem o menor número de pontos na primeira e segunda fase. Então são 2 equipes. Não diz quantas equipes são rebaixadas. Descenso e acesso. As 2 equipes que somarem... As 2 equipes... Agora explica. Que somarem o menor número de pontos na primeira e segunda fase serão rebaixadas para a segunda divisão, havendo acesso de 2 clubes para o próximo ano. Tá, mas assim, as 2 equipes que somarem o menor número de pontos na primeira e segunda fase. Então, no geral, no total, ou na primeira fase vai ter uma rebaixada e na segunda fase outra rebaixada. O campeonato deixa isso muito em aberto, né, velho? Que doidice da peste. Estranho, velho, esse rebaixamento aí do campeonato piauiense, viu? Difícil de entender essa bexiga aí.